Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom gente, vamos iniciar aí o capítulo 8, né, que é a expansão marítima espanhola. Vamos dar início aí a mais um capítulo, né, que vai falar não só da expansão marítima espanhola, como também a francesa e a inglesa, né, outras duas expansões aí marítimas. Só que nesse primeiro momento vamos tratar só de Espanha, certo? E aí, numa próxima aula, a gente fala sobre Espanha e, ou melhor, França e Inglaterra, certo? Bom, gente, então, para poder entender como se deu a expansão marítima espanhola, a gente tem que voltar aí um pouco no tempo, um pouco anterior ao período de 1492, e entender o porquê da grande expansão marítima espanhola, né? Bom, primeiro, a Espanha já estava vendo que Portugal já tinha saído na frente em busca de novas terras, né? E aí, então, encontrado novas rotas para as Índias. Na verdade, que nós vimos no capítulo anterior. Portugal já tinha conseguido isso. A Espanha também não queria ficar para trás. Ela queria também se lançar em alto mar para também conseguir uma nova rota para as Índias. E qual era o propósito? Qual que era o intuito? O intuito era conseguir as especiarias, haja vista que a passagem que ligava a Europa e a Ásia estava bloqueada pelos árabes, pelos muçulmanos, e então tinham que conseguir essa nova rota. Mas como conseguir essa nova rota? Tinha alguém experiente, algum navegador experiente na Espanha que pudesse se aventurar, que tivesse conhecimento em grandes embarcações, em grandes navegações, o conhecimento marítimo, até o momento não se tinha essa pessoa com tanta bagagem assim de conhecimento para poder se lançar em além mar, alguns tinham conhecimento para poder navegar em localizações mais próximas do continente europeu. Agora, em longas distâncias, isso não tinha, certo? Bom, então, como que a coroa espanhola vai conseguir essa pessoa para poder iniciar essas grandes navegações? Bom, vai surgir na Espanha Cristóvão Colombo, Ele que foi negado por portugueses, por franceses, por ingleses, na sua missão, na sua ideia, no seu ideal de se lançar em grande mar, em alto mar, em busca de novas terras, pois ninguém acreditava em Cristóvão Colombo, até mesmo muitas pessoas dentro da própria Espanha, quando Cristóvão Colombo foi rejeitado por franceses, ingleses e portugueses, restou a ele ir para a Espanha, e apresentar o seu projeto de conseguir esse novo caminho. Só que quando ele apresenta, para as pessoas importantes, a monarquia, para a própria monarquia, esse plano, esse ideal, ele não consegue convencer todos os espanhóis sobre a sua ambição de conseguir essas novas rotas. Justamente então, porque o ideal dele era não fazer um caminho já conhecido, porque não tinha como, ele queria então fazer um caminho diferente de portugueses e um caminho diferente de italianos. E o caminho escolhido e estudado por Cristóvão Colombo foi o caminho viajando sempre para o oeste do planeta para fazer o contorno do planeta, do planeta Terra e chegar até as Índias. Ele acreditava que sempre saindo, sempre navegando a oeste, ele acreditava que ia fazer o contorno no globo terrestre e chegar até as Índias. Por quê? Porque ele acreditava que a Terra ela era esférica,
ideia, né, que era muito controversa na época, porque muitos estudiosos, né, inclusive da Universidade de Salamanca, da Espanha, acreditavam na teoria de Santo Agostinho de que a Terra era plana, né? Então, muitos acreditavam que se ele fosse navegando para o oeste, poderia cair, né, do planeta. Tinha essa mentalidade na época. Então, Cristóvão Colombo sofreu muita rejeição, né, do campo da área da universidade, dos estudiosos, das pessoas que estavam mais próximas à monarquia. Mas a monarquia, né, a rainha Isabel, ela resolve dar um voto de confiança para Cristóvão Colombo. Ela vai fazer, né, por onde os investimentos que Cristóvão Colombo precisa ter para iniciar essas navegações. Né? Então ela vai depositar toda a confiança, né, em Cristóvão Colombo para iniciar essa expansão marítima. E tinha que fazer isso, porque até o momento não tinha outro para poder fazer. Né? A monarquia ela se viu presa às ideias de Cristóvão Colombo. Né? Haja vista que também para manter o império precisava constituir riqueza. Né? E riqueza, sinônimo de riqueza nesse período medieval, né, no século XV, era o quê? Era terras e ouro, né, metais preciosos, pedras preciosas. Né? Então, a Espanha ela estava ficando para trás, enquanto Portugal já estava bem na frente que ela, nesse termo de conquista de riquezas, certo? Então, estão aqui, né, o rei e a rainha, Fernando e Isabel, né, o rei e a rainha espanhóis, e abaixo aqui tem uma embarcação, né, retratada aí de 1492, né, rumo ao Oriente, né, no caso aí. Claro, não é uma embarcaçãozinha pequenininha assim, né, mas sim as grandes embarcações que estão logo atrás ali. Ali está sendo representada, né, rumo ao Oriente, ou seja, as viagens, né, que Colombo já pretendia fazer. Bom, então, pessoal, isso, né, toda essa confiança, né, que a Igreja Católica ou que a monarquia depositou em Cristóvão Colombo, a Igreja também, né, a Igreja Católica, também acreditou em Colombo, né, e acreditou na monarquia também que Colombo pudesse conseguir, né, chegar até as Índias, não só até as Índias, como também terras que pudessem, né, ser de utilidade para a expansão da fé católica, né, tinha esse interesse da religião, né, nesse sentido. Também, né, em fazer com que as viagens fossem benéficas para a expansão da fé católica, para poder conter o avanço do crescimento aí do islamismo, né, em regiões que estavam sendo aí conquistadas e que foram conquistadas pelos árabes, né. Então tinha essa ideia aí da Igreja Católica também, o interesse pelas grandes navegações. Bom, então, em 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo ele vai partir rumo à América, né? Ele vai sair do porto de Palos com 3 embarcações, né? Uma delas chamada Santa Maria, a outra Pinta e a outra Nina, né? Acompanhado também dos irmãos Pinzon, ou seja, pessoas que vão aí estar nessa empreitada junto com Cristóvão Colombo, tá? Pessoas de confiança aí da monarquia, certo? E aí se lançam ao mar, né? Vão fazer aí uma viagem, né, que vai demorar aí, em média de 3 meses, né, 2 meses e meio, né, por aí. E aí, então, eles vão com a missão de chegar até as Índias, conseguir as especiarias e também conseguir tudo aquilo que eles pudessem, né, trazer
né? Ou seja, terras que eles pudessem também conquistar, né? Riquezas de terras que ele também pudessem conquistar, né? E então tinha esse desejo também, não só descobrir novas rotas para as Índias, mas também tinha essas outras ambições também, né? Bom, então essa viagem, como eu falei, demora em média uns 3 meses, né? E aí então eles vão chegar até um momento da viagem que vai chegar até certo ponto eles pensarem que estão perdidos, né? Porque a viagem vai se arrastando por longos dias, eles estão meio que desesperançosos, né? Porque demora muito, mas enfim, vai avistando, né? Quando chega a 3 meses, eles vão avistando terra firme, né? E a terra firme que eles vão avistando vão ser as terras aqui na América, né? Mas no primeiro momento eles não vão acreditar que se trata de outro território a não ser as Índias, né? Mas, enfim, vamos parar por aqui e falar um pouco, né, pessoal, do momento em que os espanhóis conseguem novos territórios, né? Quando chega a notícia, né, de que a Espanha está também em busca de novos territórios, né? Quando chega essa notícia em Portugal, vai começar a haver aí uma rivalidade entre portugueses e espanhóis. Rivalidade essa que já existia também muito antes disso, né? Relacionado a disputas territoriais e outras coisas também, né? E então há uma preocupação na Espanha de que Portugal pudesse, né, também chegar onde Cristóvão Colombo chegou, né? Ou seja, espanhóis poderiam, né, invadir o território português, ou melhor, os espanhóis tinham medo, né, que provavelmente poderia os portugueses invadir terras espanholas, e então a monarquia ela vai estabelecer um tratado junto à igreja, né, que vai ser a Bula Intercoeteira em 1493, que vai ser feito um documento dizendo que as terras, né, a leste, né, as terras a leste do globo terrestre pertence a Portugal, né? Aqui há uma linha do meridiano de Greenwich, mas vamos colocar uma linha imaginária, né, que corta aqui bem no meio aqui, né, no Oceano Atlântico, dividindo no caso aqui, a América e a África, né? A bula intercoeteira é uma divisão imaginária de terras leste, né, pertencente à África, e oeste, pertencente à Espanha, né? Então isso foi feito em 1493, né? E então vai ser estabelecida essa divisão. Portugal, quando sabe da divisão, né, não aceita, né, e vai propor à Igreja, ao Papa, uma nova divisão, que vai ser o Tratado de Tordesilhas, né? Esse tratado ele vai modificar essa divisão, né? O Tratado de Tordesilhas ele vai fazer com que essa linha imaginária ela mudasse de posição, passasse mais ou menos, né, aqui onde eu estou passando o mouse, né, que ficaria então essa parte aqui leste para os portugueses e a parte oeste para os espanhóis. Então, essa divisão que prevaleceu, então a bula intercoeteira, ela foi
esse tratado ele foi rompido porque Portugal não aceitou, e para evitar uma guerra, um conflito, a Espanha então também aceita junto com a igreja, né? E aí, só que perante as outras nações, né, Portugal, ou melhor, as outras nações não reconhecem essa divisão, né, que foi feita pela igreja. Né? Tanto é que depois a França, a Inglaterra, ela vai também se lançar nas navegações e vai para a América também, conquistar a América do Norte, enfim. Né? Então, isso não foi isso, né, o Tratado de Tordesilhas que permaneceu essa divisão, né, do território do continente aí entre portugueses e espanhóis, certo? Bom, gente, então Portugal, ou melhor, Espanha, fazendo as suas viagens para chegar até as Índias, né? A primeira feita por Cristóvão Colombo, mas muitas outras foram feitas. Quero mostrar aqui para vocês. Aqui. Então foram feitas muitas outras, né? Então, olha aqui, cada risquinho desse aqui, né, colorido, foram as viagens que Cristóvão Colombo fez, né? Ele foi a primeira vez em 1492, depois foi em outros anos, né? Então, primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, de acordo com a cor aqui das linhas, né? Foi feito muitas viagens assim, justamente porque Cristóvão Colombo levava as novidades, né? Do novo mundo, né? Descoberto, do novo território descoberto, certo? E aí, então, Cristóvão Colombo, né, esse grande explorador, vai chegar nesse território, né, que nesse continente chamado América, mas só que ele não sabia que tinha chegado em um novo, né, continente, um novo território, né, porque ele estava com as Índias na cabeça, né, o território das Índias, certo? Bom, então demorou, como falei para vocês, 3 meses essa viagem, chegou até as ilhas, né, inicialmente Ilha de Cuba, São Salvador, né, que é a atual Bahamas, né, a ilha da República Dominicana, o Haiti, então a região ali onde hoje é o Caribe, né, aquele conjunto de ilhas que tem ali na América Central, né. Bom, o intuito era conseguir as especiarias e as riquezas, né? Então, o que ele vai fazer, né, Cristóvão Colombo? Ele vai desembarcar e conhecer o território, né? E pisar nesse território. E aí, então, o que ele vai observar, né? Que não tem nenhuma riqueza, que não tem nenhuma especiaria, não tem nenhuma sociedade, né, considerada civilizada por eles, né, não vai ter algo que ele esperava, né. Então ele começa a perceber que aquele local onde ele chegou não se tratava das Índias. Porém, quando ele chegou, ele pensava que era as Índias. Tanto é que, quando eles viram os nativos, ele apelidou de índios, né? Se aqui é a Índia, esse povo são índios, né? E o nome ficou aí até hoje. Então ele acreditava nisso, né? Então conseguiu-se, né, encontrar algumas riquezas, né? Isso foi levado para a Espanha, foi informado para a Espanha, né? Iniciou inúmeras batalhas, né, por causa da busca, né, pelas riquezas, principalmente o ouro, né? Ele sabe e entende que o nativo, né, desse território ele tem conhecimento do ouro, justamente porque
No caso aí, né, as populações usavam adornos, né, colares, tudo feito em ouro. Então, a ambição de Cristóvão Colombo ela despertou e, consequentemente, despertou na monarquia. Mas, enfim, Cristóvão Colombo, depois de um certo tempo, ele vem a falecer, né, e aí vai ser desenvolvido outras viagens por outros desbravadores que vai tentar, né, fazer com que toda essa exploração ela começasse a passar a existir, né, uma exploração mais efetiva. Bom, então, inicialmente muitos conhecem que Colombo, mas outros não irão conhecer, outros nativos não irão conhecer. Foi o caso aí, né, de outras regiões que começaram a ser exploradas, não só mais as ilhas caribenhas, e agora para dentro do continente, né, na América do Norte, como hoje o atual México, vai ser explorado também, ser explorado por Hernán Cortés, né, que também é um espanhol que está a serviço da monarquia, né, ele vai começar a ter contato com esses povos, né, vai começar a conhecer todo o desenvolvimento dessa sociedade, como que ela é estruturada, como que ela é militarizada, enfim, justamente para depois, né, ir atrás daquilo que eles mais querem, né, que são as riquezas, principalmente no caso o ouro. O ouro muito importante para a época, para cunhar as moedas, né, e para gerar a riqueza que o Estado moderno, que a monarquia necessitava, certo? Bom, então nesse sentido a gente vai falar de Hernán Cortés, né? Hernán Cortés foi aí um espanhol que chegou ao México em 1519, né? Chegou aí com um reforço militar muito forte, né? Com 508 soldados, 16 cavalos, 14 canhões, né? Cortés dirigiu a região de Tenochtitlan, né, principal cidade, né, do Império Azteca, né. Então ele chega nesse território azteca, a população vai tratar ele muito bem, né, com festas, com muita comida, a recepção vai ser muito pacífica, né, muito harmoniosa, muito aconchegante, né. O imperador Montezuma e todos os seus aliados ali vão tratar bem, né, os espanhóis. Por quê? Porque, segundo a tradição asteca, eles acreditavam que, por meio de uma profecia, de que logo em breve um Deus iria surgir entre o seu povo e ia trazer essa graça para eles, né, de aparecer. E esse Deus tinha todas as características que foram encontradas nos espanhóis, né? Ou seja, peles brancas, cobertas de pelos no rosto, né, com barbas, com muita vestimenta. Então, no caso aí, resumidamente falando, o povo asteca acreditava que os espanhóis eram deuses, né? Então, por isso, todo esse cuidado, toda essa atenção que eles tiveram com os espanhóis, né, fazendo essas festas, né, e toda a cerimônia para recepcionar, né, os espanhóis. Mal eles sabiam quem eram os espanhóis, né, gente? E aí, então, depois, com um tempo, os astecas começaram a conhecer quem eram os espanhóis, né? Justamente também quando os astecas começam a mostrar as riquezas que o povo espanhol tem, né? Uma riqueza muito dela, né? Observada nas grandes construções que foi feitas pelos astecas, palácios, templos, né? Uma, digamos assim, podemos dizer uma cidade, né? Muito bem construída, muito bem feita, né? No caso aí, que demonstrava um certo poder desse povo, né? E complementando o ouro.
a riqueza, o ouro, né? O Montezuma, né, tinha bastante ouro, outros membros ali, né, do rei Montezuma também tinha. Então, isso encheu os olhos, né, de Hernán Cortés, né, por querer, né, se apossar dessa riqueza. Mas, enfim, como conseguir essa riqueza, né? Como obter essa riqueza? Pegar deles? Impossível, né? Porque os astecas tinham, né, dava todo o valor ao ouro, metal nobre, né, para eles também. Tanto é que eles faziam adornos, colares, né, e muitas coisas, outras coisas com ouro. Então, o que começa a ocorrer na relação entre espanhóis e astecas? Começa a ocorrer uma relação de cobiça, né, principalmente por parte dos espanhóis, e tentativas, né, e uma forma de arquitetar um plano para conseguir essa riqueza. Enquanto isso, os astecas tratando bem, né, os espanhóis, né? Então, Hernán Cortés ele vai procurar, né, entender essa sociedade e procurar os pontos fracos nessa sociedade, procurar certos rivais que tenha nessa sociedade, né, procurar ouvir as pessoas, entender o idioma, estudar a população, né? E ele começa a observar que é possível sim, né, ter alguns aliados entre os astecas para poder realizar uma campanha militar para poder sequestrar nessa riqueza, prender Montezuma, enfim. Mas como fazer isso? Precisava estudar com calma. E ele estudou, teve paciência e conseguiu, né, o que ele queria, por meio de uma indígena chamada Malinche, né, uma mulher indígena que se tornou, digamos assim, muito próxima de Hernán Cortés, porque ela, na verdade, ela passou a ser, ela aprendeu, né, alguma coisa em espanhol e começou a ensinar, né, Hernán Cortés como se fosse uma intérprete, uma tradutora da língua asteca para os espanhóis. Né? Essa Malinche ela teve uma relação, né, muito próxima, né, se envolveu com Hernán Cortés, conseguiu a confiança dele e então ele se aproveitou disso, né, e começou a colher informações de todo o Império Azteca. Né? Informações de Montezuma, informações do seu exército, enfim, para poder atacar, né? Para poder fazer com que uma guerra acontecesse e poder atacar os astecas, certo? Bom, então isso foi feito, né? Montezuma foi capturado, preso, né? Ele sofreu, né, uma investida, né, com auxílio de mais astecas, né, o Hernán Cortés conseguiu, com auxílio de mais 150 mil indígenas rivais a Montezuma, mais 900 soldados espanhóis, né, com mais uso de canhões, de armas de fogo, conseguiu instaurar uma guerra no povo asteca, né? E aí então se apossar dessa riqueza, né, que era tão cobiçada pelos portugueses, do ouro, né, e tudo aquilo mais que interessava, né? Então isso foi feito, né, no atual México, né, no Império Azteca, no caso aí feito por Hernán Cortés. Mas não parou por aí, né? Depois vieram outros, né, exploradores, outros aventureiros, como Francisco Pizarro, que também ocorreu da mesma forma, né? No caso aí foi o Império Inca que Francisco Pizarro ele invadiu, se apropriou da riqueza, né? E conseguiu por fim aí o Império Inca.
E de que forma? Mesma coisa, né? Chegando, conhecendo o território, conhecendo a população para ir atacar. Né? Então os indígenas incas teve aí muito trabalho, também justamente também o que favoreceu Francisco Pizarro foi um racha, né, uma divisão entre a sociedade inca que estava acontecendo na época, né, um grupo liderado por Atahualpa e outro grupo indígena liderado por Huascar, né? E aí então eles disputavam o poder, né, a todo momento. No caso aí Atahualpa venceu, né? Só que não parou por aí, né? Porque o Huascar ele juntou o seu grupo de indígenas e se aliaram aos portugueses para atacar Atahualpa e tomar toda a riqueza, né, do Império Inca. Então, foi feito isso. De imediato, os incas não os espanhóis não conseguiram as riquezas dos incas. Para conseguir isso, quando foi derrotado o Império Inca e Atahualpa, né, o rei, o imperador aí, Inca foi preso, os espanhóis exigiram uma recompensa pela vida dele, em grandes quantidades de ouro, né, para poder soltar ele. Isso foi feito, toda a riqueza do Império Inca foi direcionada a Francisco Pizarro, aos espanhóis. Só que o acordo não foi cumprido, justamente porque os espanhóis, ao receber toda a riqueza do Império Inca, no caso, Atahualpa, então, ele foi, mesmo assim, sua vida não foi poupada, ele foi assassinado, né? Então, chega aí, né, mais uma invasão de um povo, né, que foi feita pelos espanhóis, astecas, incas e também agora os maias, né? Os maias receberam também muitas investidas na sua cidade, né, de espanhóis em Yucatán, em 1523, né? Pedro, né, de Alvarado, ele foi aí, chegou e iniciou várias campanhas aí de guerra para poder dominar o povo maia. O povo maia resistiu bravamente, né, muito fortemente, porque eles se escondiam no meio da mata, eles faziam inúmeros ataques, surpresas, né, aos espanhóis, e aí então ficava cada vez mais difícil dos espanhóis dominar o povo maia, né? Então chegou um momento que as guerras eram intensas, eram longas, eram sucessivas, então os espanhóis acabaram negociando, né, com os povos, né, principalmente os xiximecas, os mapuches, povos que tinham, né, muito conhecimento de estratégia militar. Então esse povo aí, eles começaram a ganhar uma independência, né, do povo espanhol, né, uma certa liberdade no território, e aí as guerras foram acabando, né, foram se aquietando, né. E aí, tanto é que a cultura é muito preservada nos dias de hoje, né? A cultura do povo maia, a língua, os costumes, a vestimenta, né? Toda uma tradição ainda ela é preservada por meio desse povo, né? Bom, gente, para concluir a gente chega aí, né? Com a seguinte ideia, né? De que só foi possível, né? Todas as campanhas militares feitas, né, pelos espanhóis para dominar o território por causa de alguns fatores, né? Um deles foi que, mesmo em menor grupo, os espanhóis eles conseguiram se aliar a uma parte dos indígenas para poder ter um corpo militar, né, um grupo de pessoas para atacar, né, o imperador, o rei do povo asteca, maia, né, do povo, principalmente dos astecas, né, conseguiu se aliar, né, meio aos inimigos, né, no caso aí do povo asteca, Montezuma no caso. Tinham muitas armas de fogo,
né, de grosso calibre, tinham cavalos, nas batalhas eram muito usados, né, os cavalos saíam pisoteando as pessoas, tinham espadas, tinham armaduras, então tinha um aparato de guerra, né, toda uma proteção aí militar, né, por meio desses instrumentos que dava força para os espanhóis. Outro detalhe também, as doenças como a varíola, a gripe, né, foram o sarampo, né, foram doenças que trazidas pelos europeus e empesteou, né, proliferou essas doenças entre os indígenas, então muitos morreram de doenças, né. Então esses aspectos foram os que mais assim influenciaram na vitória, né, dos espanhóis, mediante a esses povos, e assim se instalar no território, formar colônias e explorar cada vez mais as riquezas. A partir do momento dos séculos, quando ia avançando, né, século XV, XVI, XVII, né, cada vez mais eles iam aprendendo a cultura indígena para poder se apropriar do território, para conhecer o território, para saber o que plantar nesse território, saber todo o alimento que eles plantavam para poder também plantar. Procuraram, né, se introduzir, né, na cultura indígena. E, em contrapartida, os indígenas, né, não introduziam nessa cultura espanhola, né, de uma forma espontânea, foi forçada, né? Então, em cima desses povos foi forçado o trabalho, foi forçado uma escravidão, foi forçado uma religião, né? A religião católica. Então, esse povo foi todo desestruturado, né? Todo toda a sua cultura destruída, né, vamos dizer assim, e aí então, isso sendo destruído, o povo não tem força para reagir, né? Tudo que foi feito, né, com esses povos foi feito por meio da força, da violência, né? Praticamente foram dizimados, exterminados, né? Muitos povos, né? Astecas, incas, os maias existiram um pouco, mas enfim, muitos, né, foram exterminados, né, violentamente, né, sem piedade, né, de uma forma cruel, bárbara, né, que então fez com que muito da cultura desses povos se perdesse e então fez então que predominasse uma cultura europeia, né, eurocêntrica, né, centralizadora e de forma a prejudicar a outra cultura, certo? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Numa próxima aula, né, eu vou dar sequência nas expansões inglesas, francesas e holandesas também, né? Não falei, mas está aqui escrito aqui. Tudo bem? E aí eu vou postar para vocês uma atividade no Classroom, tá bom? No Vindimo, por enquanto, ainda não, tá ok? Então, tudo de bom e até a próxima, gente. Tchau.